melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo, o que eu peço é respeito, igualdade ou diferença, ir e vir é meu direito. Sol que aquece o coração, pra inclusão, novo olhar, é amor de toda cor, Sarau Paulistano está no ar. Começando mais um programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, e hoje eu trago uma pessoa aqui para falar de um assunto muito importante, muito especial, com informações para todos vocês. Ela é psicanalista e consultora de carreira. E é também nossa companheira na SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura da Associação Comercial de São Paulo. Eu estou falando de Marlene Maitorena. Seja muito bem-vinda, Marlene, no programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Boa tarde, Beth. Muito obrigada pelo convite. Marlene, para começar, fala um pouquinho de você. Apresenta para todo mundo quem é a Marlene Maitorena. Então, Beth, como você falou, sou psicanalista, consultora de carreira, mas a minha formação original é engenheira e administradora. Eu fiz toda a minha carreira numa empresa multinacional do ramo automobilístico, onde eu comecei como engenheira de automação, e depois eu acabei sendo convidada a trabalhar em outras áreas, então eu fui para a área de compras, logística, depois eu fui promovida e tive uma carreira, né, como executiva, também em diversas áreas. Então, eu fui para a área de planejamento estratégico corporativo, gestão de processos, RH, auditoria corporativa e gestão de projetos estratégicos. Então, você vê que eu tive uma carreira bem generalista, conheci a empresa como um todo e também tive a oportunidade de trabalhar fora, né? Fui executiva na Alemanha, na Inglaterra e também fiz trabalhos na América Latina, do México até a Argentina. E atualmente eu estou fazendo um mestrado, né, em psicanálise na Argentina, na Universidade Kennedy, e também sou diretora do Instituto Sem Grilo, que é um instituto voltado para a saúde mental, né, formado por voluntários, onde nós atendemos pessoas vulneráveis, vulneráveis ou em situações de risco. Olha, eu amei esse nome aí, Sem Grilo, viu? Muito sugestivo e depois você vai falar um pouquinho dele aí pra gente, tá? Mas como é que uma engenheira acabou se tornando uma psicanalista? Então, todo engenheiro é, por natureza, um solucionador de problemas. Nós utilizamos muito a nossa inteligência racional, né, com a questão das ciências exatas, para lidar com as questões e solucionar problemas. Mas, num determinado momento da minha vida profissional, eu percebi que o comportamento humano afetava muito a forma como nós trabalhamos, inclusive o resultado do trabalho. E aí eu fui investigar, né, fui entender um pouquinho melhor sobre o que se tratava isso, e eu, inclusive, comecei a fazer um MBA em gestão de pessoas. Só que eu percebi que não era muito bem o que eu estava buscando, e foi aí que uma amiga minha me convidou para fazer o curso de psicanálise. E foi aí que eu descobri, né, esse grande território que é o inconsciente, e que estavam, né, as questões que eu tanto buscava, né? Qual é o papel do inconsciente na nossa vida? Então, se nós tomarmos como exemplo o iceberg, né, que tem aquela parte visível que corresponde a mais ou menos 20%, né, do total do iceberg, isso daí corresponde ao nosso consciente, onde nós nos comunicamos, né, nos comunicamos com as pessoas, utilizamos nosso raciocínio, nós percebemos o mundo. E o que está submerso corresponde ao inconsciente. E aí estão as nossas vergonhas, os nossos traumas, os nossos problemas e também as coisas positivas, né? Os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas vontades. Então, eu diria que no inconsciente estão as forças propulsoras do
do comportamento humano. Por isso que ele é fundamental, imprescindível, assim, que nós conheçamos para que a gente consiga gerenciar a nossa vida de uma forma equilibrada e positiva. Como a psicanálise pode contribuir para construir uma vida melhor? Então, a psicanálise é o estudo do inconsciente, é a análise desses conteúdos que estão ali desde muito tempo. Então, o que o Freud, que é o criador da psicanálise, ele fez é que, através do discurso do paciente, através da associação livre, da forma como ele coloca, expõe os seus problemas, o psicanalista ele é capaz de interpretar esses conteúdos, estruturá-lo de uma forma que ele possa entender a simbologia, né, que é a expressão do inconsciente, e trilhar um novo caminho, proporcionar ao paciente que ele construa um novo caminho, né, sem repetir erros, passando, né, atravessando esses traumas e aproveitando os conteúdos positivos dele. Então, a psicanálise, para mim, é a ferramenta assim, mais completa de autoconhecimento, para que as pessoas possam utilizar todo esse potencial, todas essas forças propulsoras, conhecendo o que é negativo e combatendo, e aproveitando todo o potencial positivo e construindo uma vida melhor, mais equilibrada. Entendi. E como que a família pode contribuir para que uma criança tenha um bom desenvolvimento emocional? Beth, essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente sempre tem essa questão, principalmente da questão materna, muito presente. Mas primeiro, a gente precisa entender que todos nós, como seres humanos, nós somos mamíferos. E como mamíferos, nós somos seres sociais. Nós nos relacionamos, né, com os adultos, vamos falar agora do ser humano. Então, o bebê ele se relaciona com os adultos. A família é o primeiro grupo social com quem o bebê tem o contato. E ele vai aprender com esse grupo tudo, desde os gestos até o comportamento. Então, é fundamental e é muito importante que a família se policie em termos do que é vivenciado, porque aquele bebê ele vai aprender, né? E o que ele aprender, ele vai reproduzir, né? De uma forma ou de outra, positivamente ou não, ele vai reproduzir em outros núcleos sociais. Por isso que a família ela é um dos grupos, né? É o mais importante, porque é o primeiro. É uma continuidade, né? Só que parece que hoje em dia a gente anda sempre meio para trás, né? 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás. E aí a gente fica aí com uma sociedade que não se respeita, que não colabora. Embora eu ainda acho que o brasileiro ainda é o povo mais colaborativo, principalmente quando se tem grandes tragédias, se solidariza, né? Mas eu acho que ainda está faltando muito, né, para a gente chegar num nível hard. Beth, o que eu vejo que não falta é literatura para como cuidar do bebê, né? Como criar o bebê, fazer tudo com o bebê. Não falta literatura, mas os pais não fazem, para mim o principal é se conhecerem, né? Conhecerem a sua história, conhecerem aquilo que eles não lidam bem, para que eles não passem isso para os seus filhos. Então, é interessante, é sempre bom ler, né? Mas ler, às vezes, atrás da literatura, às vezes é muito conhecimento tácito, assim, explícito, desculpa, aquele conhecimento que, como você faz as coisas, como se fosse uma receitinha de bolo, e criar um filho não é receita de bolo, né? Então, para você fazer uma boa criação, você precisa se conhecer. Tenho certeza que quando a pessoa se conhece, a pessoa vai ter um desenvolvimento ou vai ter uma criação mais positiva em relação aos filhos, né? É o que eu sempre falo, conhecimento e sabedoria
são as duas coisas mais importantes do mundo, não é? Porque se a gente tem a sabedoria, a gente vai buscar o conhecimento. Se a gente tem o conhecimento, a gente sabe qual o caminho que precisa percorrer para as coisas darem certo, né? Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, que está muito interessante, ainda tem muita coisa aqui para perguntar para ela, viu, gente? Ó, muita coisa mesmo. Mas nós vamos agora para o nosso cantinho da arte e cultura e vamos ouvir o Gabriel Schnelver tocando no saxofone a música Eu Via em Que Me Queiras. Vamos assistir? Cantinho da Arte e Cultura. Sarau Paulistano, inclusão pela arte e cultura. Apoio! Comercial Pneu de Ouro de Cubatão, Empório Nagano, Mística Day Spa, relaxamento e embelezamento. Revista Vitrine de Sucessos de trilhadalegria.com. Sua festa no rumo certo. De volta no programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Hoje eu estou aqui com a convidada, a Marlene Maitorena, falando sobre psicanálise, né? Ela que começou como engenheira e foi parar na psicanálise, né? Já contou aqui pra gente. E nós assistimos aí no Cantinho da Arte e Cultura, então, o Gabriel Schnelver tocando seu saxofone, a música Eu Vi em Que Me Queiras. Marlene, quais são os outros fatores que interferem no desenvolvimento emocional das pessoas? Então, Beth, como eu havia falado para você, a família é a primeira. Mas já há algum tempo, as famílias, até pelas questões econômicas, têm deixado os filhos em creches, em escolinhas, com os avós. Então, são esses os outros grupos que também influenciam na formação emocional e na personalidade da criança. E também tem outro fator, Beth, o celular. Hoje nós temos já algumas gerações que já são nativas digitais. E esse é um fator que está influenciando muito no desenvolvimento emocional das pessoas. Porque as pessoas estão começando ou já estão se relacionando de uma forma diferente, porque também se comunicam de uma forma diferente, né? Você pode perceber que as pessoas não se falam mais ao telefone, as pessoas passam mensagens
ou então deixam mensagens de voz. Até outro dia eu estava vendo um filme bem interessante em que duas pessoas estavam se falando, deixando mensagens e não telefonando. Então, isso também está influenciando bastante e o uso de dos jogos eletrônicos. Então, isso também acaba influenciando o comportamento, né, dos jovens, principalmente. Então, todos esses fatores são fatores que influenciam e isso está deixando a psicanálise um pouco mais complexa. Antes nós tínhamos que simplesmente nos focar no grupo familiar, agora nós temos que entender todos os contextos e todos os grupos sociais pelos quais o indivíduo passou, para entender qual é a realidade que ele vive. E aí, não bastante tudo isso, vem mais outro problema, né? Que é o trabalho remoto, porque hoje ficou tão difundido esse trabalho com os lockdowns. Isso afetou também a saúde mental das pessoas? E como que isso impactou o desempenho no trabalho? Com certeza, Beth. Vamos dizer assim que o trabalho já é um ambiente de muito estresse, né? Muita tensão, preocupação com o atingimento de metas, coordenação de equipes, como nós falamos do papel dos líderes. Então, o ambiente de trabalho, ele é um foco de estresse. E o que aconteceu com o trabalho remoto? As pessoas foram deslocadas para os seus lares, que não estavam preparados para esse ambiente de trabalho. Então, algumas coisas eram muito simples, como as questões técnicas, e outras começaram a aparecer, que é essa relação com a família, né? Onde encontrar no lar o seu cantinho especial para trabalhar, sem interferência das crianças, ou as crianças seriam ainda um fator de você não somente ser o pai, mãe e ser um profissional, mas também um educador, aquele que vai acompanhar diretamente o estudo do seu filho. Então, o lockdown afetou muito a saúde mental das pessoas. Elas não estavam preparadas para essa mudança tão repentina e tão grande, né? Porque uma coisa é você ter o ambiente de trabalho e o ambiente, o lar, que às vezes é o seu refúgio, o seu cantinho para descansar, e aí nós tivemos os dois ambientes fundidos. Então, realmente, causou e tem causado muito estresse. Um pouco antes aí da pandemia, eu reparei assim que as empresas estavam tendo uma maior consciência sobre a importância da saúde mental dos seus funcionários, né? Porque, segundo a sua opinião, cuidar da saúde mental pode contribuir para construir uma organização mais saudável. Como você falou, a questão da saúde mental, ela já tinha aparecido mesmo em algumas empresas e já se comentava bastante sobre a importância de se falar e fazer algo em prol da saúde mental dos colaboradores. E por que isso é importante? E agora se mostrou mais importante. Porque é impossível você ter alguém que produza plenamente com alguma questão emocional, com algo que faça com que ela trave. Quando a gente fala de não ter uma saúde emocional, nós não termos parte da nossa capacidade, da nossa motivação. Então, é importante cuidar disso, porque somente pessoas saudáveis, fisicamente e mentalmente, conseguem produzir, conseguem ter um desenvolvimento bom, não só fazer o que precisa ser feito, mas fazer bem. Então, é fundamental cuidar da saúde mental. Fiz até um trocadilho, mas é muito importante cuidar da saúde mental dos colaboradores, porque senão não é possível, às vezes, a empresa desenvolver o próprio trabalho e a concorrência está aí, né? Então, tem que equilibrar as coisas para que a empresa ela também tenha sustentabilidade, né? dos colaboradores e da própria existência da empresa.
Certo. Como eu falo, né? É uma coisinha amarrada na outra, e se não vier lá desde pequenininho, fica meio difícil, né? Como que o RH, né, que é Recursos Humanos, pode ser o agente de mudanças dentro das empresas? O próprio nome já fala, recursos humanos. Então, eu vejo o RH como a área responsável pelo gerenciamento das pessoas. Esse recurso humano é um recurso preciosíssimo e que pode produzir muito, como também pode não produzir. Então, a área de recursos humanos ela tem que ficar ser a observadora, ser a facilitadora de processos que alavanquem essa saúde mental dos colaboradores. Então, ela tem que ser essa comunicação direta com os colaboradores, com os gestores, para saber o que está acontecendo em relação à comunicação, em relação à saúde. Às vezes é alguma coisa um pouco mais pontual e às vezes é uma questão de grupo. Então, ela tem que estar sempre presente. E de uma forma de empresa, ela deve estar atenta a promover campanhas de conscientização da saúde mental, da importância da saúde em geral, promover dias mais lúdicos, né, com os colaboradores, com as suas famílias, promover saúde no geral. Então, esse é o papel da área de recursos humanos, é realmente gerenciar o principal e mais importante recurso da empresa. Como que você ajuda as pessoas que te procuram? Então, Beth, por eu ser engenheira e ter trabalhado no mundo corporativo, muitos pacientes me buscam porque tem problemas aí, neste mundo, no mundo corporativo, questões de liderança com a sua equipe, funcionários e colaboradores em relação a colegas, atingimento de metas, toda a pressão existente dentro do mundo corporativo. Pelo fato de eu já ter vivenciado isso, torna a comunicação, torna a interpretação do que está acontecendo com o indivíduo mais fácil, mais fluida. E para as pessoas que às vezes têm uma questão de carreira, por exemplo, sempre envolve a questão comportamental. Então, vamos dizer assim, que eu tenho uma visualização mais completa. Aquilo que eu falei para você do iceberg, né, possibilidade de trabalhar o racional junto com o inconsciente, realmente me deu todas as ferramentas para lidar melhor com o comportamento humano. Eu digo que eu ouço como psicanalista, mas eu trago a solução para os meus pacientes ou para os meus clientes como engenheira, né? Porque eu entendo o conteúdo, eu analiso aquele conteúdo e eu sempre vou buscar a melhor solução para eles, né? Praticamente você juntou o útil com o agradável, né? Como se com diz. Certeza! Quem quiser chegar até você, como que te procura? Eu estou no LinkedIn, como Marlene Maitorena. O meu site está sendo revisto aí, daqui a pouco eu vou ter ele renovado, mas eu também estou no Instagram com @psicomaitorena, então é fácil de me achar. Então, qualquer coisa, acho que o LinkedIn, a pessoa inclusive consegue ver todo o meu currículo, toda essa história que eu contei um pouco rápido, consegue entender aí com mais detalhes e ver a minha motivação também para meu trabalho. E se vocês quiserem achar o Sarau Paulistano também nas redes sociais, é só digitar lá no YouTube, Sarau Paulistano, vai ver todas as nossas gravações dos nossos programas, todas as nossas entrevistas, e pode também procurar o Sarau Paulistano no Instagram, @Sarau Paulistano Inclusão. Lá tem uma linha do tempo, desde quando a Vilma Proença idealizou esse projeto. Mas, Marlene, ficou faltando você falar um pouquinho aí do Sem Grilo, né? Eu tô aqui, eu tô com um grilinho aqui me atormentando, querendo saber o que é o Sem Grilo. O Instituto Sem Grilo
foi fundado por uma amiga minha, a Cíntia Tomás, uma psicóloga, grande psicóloga, que me convidou pelo meu, vamos dizer assim, pelo meu lado mais estratégico, né? Então, eu sou psicanalista que vim do mundo corporativo e a gente precisava reestruturar, mudar um pouquinho a cara e o foco desse instituto. Então, eu entrei com essa parte estratégica e toda a parte conceitual, e nós estamos readequando aí o grupo para cuidar melhor da saúde mental das pessoas que são mais vulneráveis, que as pessoas estão em risco. Então, também é uma atividade que eu sempre quis, né, que é fazer trabalho voluntário. E hoje eu faço trabalho voluntário na área que eu estou atuando, que eu amo, de verdade. E nós estamos terminando o nosso programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Com certeza! E eu quero que você se despeça dos nossos telespectadores. Primeiramente, obrigada, Beth, pelo convite, e eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco e ouvindo um pouquinho dessas informações, espero que seja útil. Qualquer coisa, estou à disposição. Entre em contato comigo, tanto pela Beth, Sarau Paulistano, ou no meu LinkedIn. Estarei muito feliz em poder ajudar. E na próxima semana estaremos de volta aqui com mais um programa Sarau Paulistano pela TV Guarulhos. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um beijo para a nossa querida Vilma Proença. Um beijo para você, Marlene, muito obrigado. E um beijo, Beth, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.